Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E hoje vai ser um episódio bem rapidinho, de um assunto que vocês pediram muito, que vocês têm muita dúvida, gostariam de saber mais informações, então a gente respondeu com esse episódio sobre medicações. Como que funcionam as medicações da reprodução humana, para que cada uma delas serve e se existe diferença em termos de resultado. E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, os nossos convidados mais que especiais de vários episódios aqui, sejam muito bem-vindos, Edson e Dr. Fernando. Obrigado. Mais um episódio, vamos mais lá. Um episódio também. A gente deu risada porque toda vez ela fala que a gente é especial. Antes de começar, a gente estava comentando, o Edson falou assim, toda vez você anuncia a gente como muito especial, mas eles são especiais, gente, qual o problema? Paciência. É a Amanda e minha mãe que me acha especial. Nem minha mulher. Meu cachorro também, meu cachorro me acha especial. Meu Deus, tá difícil por aí, hein? Então, simbora. Vamos começar a falar um pouco de medicação e eu vou explorar vocês dois hoje, tanto a parte aí laboratorial como a parte clínica. Vamos começar, doutor Fernando. Fala um pouco pra gente sobre os pilares das medicações de forma bem geral. Tá. Bastante legal também isso, porque aí é uma autocrítica que eu faço à classe médica, que a classe médica às vezes quer brincar de alquimista, né? Quer fazer uma mistura, vou pôr um pouquinho de GH aqui, agora vou pôr um pouquinho de testosterona, agora vou fazer um step down, fazer não sei o quê, quero fazer mágica. Eu tenho uma opinião que com o tempo eu fui mudando essa opinião e eu acho que a coisa tem que ser o quanto mais simples, melhor. É o famoso the less is more, né? Eu acho que isso é bastante importante. Então, a gente, para chegar nesse ponto do que é o less, a gente tem 3 classes diferentes de medicação que a gente usa durante o estímulo. Uma que é para estimular mesmo, que é para crescer os óvulos, os folículos no caso. A outra que é para bloquear a ovulação espontânea, porque se ovula a gente perde tudo e não consegue pegar na hora de coletar os óvulos. E o terceiro é para amadurecer os óvulos. Todo o resto que vai em volta disso é acessório, que tem uns que funcionam, que tem evidência, que tem sentido, mas tem muita coisa que é discutível, inclusive na literatura médica, e várias coisas que são até contraindicadas. Então acho que a gente tem que focar nessas 3 classes, né? Recapitulando. O que estimula a ovulação, o que bloqueia a ovulação espontânea e o que amadurece os óvulos. São essas 3 classes de medicamento que tem que ter em todos os tratamentos. Então vamos começar pelos que estimulam. A gente tem medicações orais e medicações injetáveis. Vamos falar sobre elas rapidinho? Vamos, pelas orais tem basicamente 2. Tem uma que é o citrato de clomifeno e outra que é o letrozol e tem o anastrozol também, que é um primo. O citrato de clomifeno. Então, eu falo quando eu dou aula para os alunos, ele é um SERM, e o nome já diz, né? SERM é uma sigla em inglês que quer dizer modulador seletivo dos receptores de estrogênio. Então, o que ele faz? Ele modula seletivamente os receptores de estrogênio. Resumindo a história para não ficar uma aula médica, mas uma aula nem técnica, né? Uma aula leiga. Ele ocupa o receptor do hormônio, então quando o hormônio vai agir, ele gruda lá numa fechadura, a chave ele gruda numa fechadura na célula. E a hora que ele gruda, ele tem um efeito. Ele pode fazer aquele receptor agir positivamente ou agir negativamente. Então é isso que o SERM faz. Em alguns locais do corpo ele estimula, em outros locais do corpo ele inibe. Então, para o efeito do ovário, ele tem um efeito como se fosse inibitório no sistema nervoso central. Ele faz o organismo entender que você tem pouco estrogênio. Então, na verdade, ele não é anti-estrogênio. O estrogênio continua circulando lá no corpo. Mas o organismo entende que não tem estrogênio porque todos os receptores estão ocupados. Ele cega, né? Ele fica cego. Ele acha, nossa, não tem estrogênio, então preciso aumentar o estrogênio. E o que o organismo faz para aumentar o estrogênio? Ele começa a produzir FSH, que é o famoso que a gente chama de FSH endógeno. Então o seu corpo vai produzir mais FSH. E o FSH, o nome também já diz, quem inventou os nomes era gênio, né? O que é FSH? O hormônio folículo estimulante. E o que esse hormônio faz? Ele estimula o folículo. Então o nome já diz tudo. Se você aumenta o FSH, em vez de você ter um óvulo crescendo, você pode ter 2, pode ter 3. Então, o citrato de clomifeno ele faz isso. Ele estimula a produção do seu FSH endógeno, e aí você vai ter mais FSH e vão crescer mais óvulos. Essa é a ideia dele. Ele é via oral. O letrozol é um pouco diferente. O letrozol ele é um inibidor que a gente chama de inibidor da aromatase. A aromatase é uma enzima que vai converter os hormônios masculinos e hormônios femininos. Então, ele bloqueia essa conversão. E aí acontece, daí para frente é muito parecido o resto. Ele acha que não tem hormônio circulante, então ele vai aumentar, o seu organismo aumenta a produção de FSH. Porque aí sim cai, né? Aí sim ele é um antiestrogênio, porque ele não tem estrogênio mesmo, ele reduz a produção de estrogênio. Então o letrozol faz isso. E os dois, tanto o citrato de clomifeno como o letrozol, o efeito final é muito parecido. Eles fazem o seu organismo produzir mais FSH. E aí o seu FSH endógeno, quer dizer, do seu próprio corpo, endógeno, né, que é de dentro, e gênesis, que é de origem, né, então a origem de dentro do seu próprio corpo, o seu FSH aumenta
e aí produz mais óvulos. Então essa é a ideia dos orais. Agora, tem os injetáveis, que são subcutâneos. Que aí, às vezes, a gente ficar enganando o organismo para ele achar que não tem hormônio, então a gente já vai e já dá logo o FSH para ele. Tá bom, você precisa de FSH para crescer mais óvulo? Então eu vou te dar FSH. E aí são os FSHs. Oh, que coisa incrível. E os FSHs a gente pode dividir em 2 também, basicamente. Tem o FSH urinário, que da onde ele vem? Da urina. E tem o FSH recombinante. Tá muito didático esse podcast. Muito fácil, né? Porque quem inventou é um gênio. Quem inventou, esse aqui a gente pega na urina. Como a gente vai chamar? FSH urinário. Puxa, que legal. Você foi uma ideia incrível. E o recombinante. O recombinante ele é feito por engenharia genética. Então a gente pega uma molécula, copia ela, faz ela idêntica, igual vacina que tem aí para aquela doença que a gente não pode falar o nome, que parece que o YouTube Para derruba. várias doenças. Para várias, né? Mas tem uma bem recente, né? Que a gente ficou 2 anos todo mundo em casa, que é feita de maneira recombinante. Você copia a molécula, imita ela igualzinha e multiplica ela centenas, milhares de vezes, então são todas idênticas. Então o que é o FSH recombinante? Ele imita o nosso próprio hormônio, mas ele não é natural, ele é feito em laboratório por engenharia genética. E todas as moléculas do FSH recombinante são idênticas, diferente do urinário, que tem algumas moléculas diferentes. Então, basicamente, esses são os hormônios que a gente usa para estimular, FSH. Aí você pode fazer uma combinação desse FSH com aqueles orais, que aí são os 2, o citrato de clomifeno ou o letrozol, ou você pode fazer uma combinação do FSH com outro hormônio urinário também, que é o LH. Então, não só urinário, mas recombinante, porque também tem o LH recombinante. O LH é o hormônio da ovulação. Então, ele faz você ovular, né? Como é que é o nome dele? É hormônio luteinizante. Ele forma o corpo lúteo, né? Ele faz romper o folículo e vira o corpo lúteo. Então, ele faz ovular. Só que dependendo da dose que a gente usa, ele não é suficientemente capaz de fazer ovulação, mas ele ajuda a crescer o folículo até. Ele é um adjuvante, Ele é um adjuvante. E então, a gente tem 2 tipos de LH. Você tem o LH urinário e o LH recombinante. Hoje em dia, o LH recombinante sozinho praticamente não tem mais. É muito difícil a gente usar. Existe comercialmente, mas a gente não usa. E LH urinário sozinho não tem. Não existe nenhum medicamento. Então, ele vem combinado com FSH. E ele pode ser em proporções diferentes. Existe um medicamento no mercado que ele tem proporção de 2 FSHs para 1 LH. E tem um outro, que aí esse é o recombinante. E tem um outro que é o urinário, que ele é 1 para 1. Então, ele tem lá, por exemplo, se você der 150 unidades, ele tem 150 de FSH e 150 de LH. Esse é o urinário. Se você pegar, a gente chama de HMG quando é assim, né? Que é o hormônio da mulher, gonadotrofina da mulher menopausada humana. Ou seja, a gente extrai de mulher na menopausa, porque ela tem bastante FSH e LH na urina, aí a gente purifica e faz o HMG, que é essa mistura de FSH com LH urinário, na dose de 1 para 1. O outro, que é o recombinante, ele é 1 para 2. Então, se eu pegar 300 unidades desse hormônio, né, que a gente chama... Ele não tem um nome específico, né? Ele é um FSH/LH recombinante. Então, ele vai ter lá, se eu pegar 300 unidades, tem 300 de FSH e 150 de LH recombinantes. Esses, muito resumidamente, são os que a gente usa para estimular a ovulação. E aí, a gente falou de um montão de remédio, de combinação, que pode usar um com o outro, pode misturar, que pode fazer isso, pode fazer aquilo. E vem a grande pergunta das pacientes. Ah, mas eu quero usar o melhor. Qual que é o melhor? O mais caro é o melhor? É, primeira tem sempre pergunta, essa pergunta, né? Por eu que amo. esse custa 2.000 e esse custa 60? E entra um monte de coisa, né? Primeiro, quando você faz ele recombinante, logicamente ele tem uma tecnologia embarcada muito maior, tem um custo de laboratório. É muito diferente, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, mas no fim das contas não é muito diferente disso, não. É muito diferente você pedir para uma mulher na menopausa ir lá fazer xixi num potinho, eu vou pegar o hormônio, vou extrair, vou purificar. É muito mais barato do que eu fazer isso em laboratório. Criar uma molécula em laboratório. Então o custo já começa da tecnologia. Agora, vai ser melhor ou pior? Isso é uma discussão gigantesca e antiga na medicina. Todo congresso que você vai tem uma mesa ou várias mesas. O que é melhor em tal grupo? Então, o que a gente sabe de maneira geral? Não existe uma diferença significativa de um hormônio para outro, urinário ou recombinante. Não existe. No fim das contas, é muito parecido. A gente tem alguns estudos que mostram que um tipo pode ter mais nascido vivo do que o outro, um tipo pode ter mais blastocisto de alta qualidade do que o outro tipo pode ter mais óvulos maduros quando você punciona. Então, cada fabricante, e eles estão certos, lógico, porque eles querem vender o medicamento deles para dizer que é um melhor ou pior do que o outro, pensando no bem comum, pensando em ter mais resultado de gravidez no fim. Então, os laboratórios eles acabam sempre trazendo esses trabalhos e mostrando para a gente que pode ter alguma vantagem em um e outro. E aí, o que a gente faz? Eu já sempre falo isso, né? Quando os médicos não sabem o que fazer, eles resolvem, vamos fazer um congresso. Aí eles fazem um congresso, vamos fazer um consenso.
E geralmente, você pode ver, não tem consenso, assim, consenso de que Cubatão. não tem consenso. Desculpa o pessoal de Cubatão, mas não tem consenso em Cubatão. Tem consenso em lugar legal. Vamos fazer um consenso onde? Vamos fazer Viena. um consenso em Viena. Vamos fazer um consenso em Istambul. Só desculpa pra viajar, uma desculpa pra viajar. A gente escolhe uma cidade legal. Porque médico só tem tempo pra viajar em congresso. E se encontra no congresso. Então vamos fazer um consenso legal. Você pega uma cidade legal, aí põe o nome da cidade. Então é o consenso de não sei aonde. E aí todo mundo se reúne lá e, na verdade, foi fazer turismo e aproveitou para fazer um consenso. Então tem vários consensos, né? E tem um que é mais recente, que é o de Poseidon. Vocês não vão achar uma cidade chamada Poseidon, tá? Esse aí fugiu, o nome fugiu um pouco. Mas tem a ver com a Grécia, tal, com o deus grego lá, o Poseidon. E ele consegue pegar, dividir essas pacientes em cohortes, que a gente chama, que são grupos de pacientes que têm alguma similaridade. Então ele dividiu essa similaridade, é assim... a idade e a resposta que você tem. Se você responde muito, responde pouco e a sua faixa etária. Resumindo, é isso. Dividiu lá em 4 grupos principais. Então, dependendo do grupo, a gente sabe que alguns medicamentos são melhores, do tipo mulher que tem menos reserva e tem mais de 35 anos, o HMG, que é aquele mistura de FSH com LH e é urinário, ele não é recombinante, ele pode ser melhor nesses casos. Também é discutível, tem muita gente que fala que não, que dá na mesma. Mas é o que a gente tem de mais moderno dizendo que tem diferença. Eu acho que o que fica de mensagem é assim, discuta com o seu médico, sabe? Não existe, já não vá com essa ideia de que tem uma superioridade. Não tem. Não tem muito bem estabelecido de que um é o melhor de todos. Então, acho que vai da experiência do médico, do que ele gosta de usar, da sua individualidade. Então, acho que ter essa noção de que não tem um único melhor para todo mundo é importante. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Edson. E para você lá no laboratório, você percebe diferença das medicações que a gente usa na estimulação? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, se um hormônio é melhor que o outro, é perguntar assim. A pergunta não é se é para quem é. Então, todo mundo faz a pergunta, todo mundo quer uma pílula mágica, uma injeção mágica, ou qualquer coisa mágica que vai fazer, que vai funcionar para todo mundo. Hoje, em medicina, e principalmente em medicina reprodutiva, já se fala muito em medicina reprodutiva personalizada. Então, assim, o problema, que aí vem a pergunta de $1 milhão, agora não é mais $1 milhão, não é mais tanto, $1 bilhão. Pergunta do Elon Musk. $1 milhão não é tanto, pô? Eu ia faltar pouco. Não, me dá aí, eu tô aceitando. Não, $1 milhão é bastante. Pra mim, mas, assim, a perguntinha do Elon Musk, né? Que para quem é? Ou seja, como que eu identifico a paciente que eu vou dar esse tipo de tratamento, ou recombinante urinário, ou associação, ou esse protocolo, e como essa paciente vai responder esse protocolo, porque eu identifiquei que essa paciente responde melhor a esse protocolo, e aí qual que vai ser o impacto dentro do laboratório. E aí, trazendo para dentro do laboratório, a gente percebe que quando você utiliza um protocolo fixo, e tem laboratórios que recebem pacientes que sempre utilizam o mesmo protocolo fixo, e a gente observa que a variação de resposta a esse protocolo fixo, falando de qualidade de ósito, é grande, justamente porque a gente tem diferentes respostas. E você não está aplicando uma medicina personalizada para essa paciente. É muito diferente de você pegar e falar assim, essa paciente tem, por exemplo, endometriose. Como que eu vou fazer para personalizar o tratamento dessa paciente em termos de estimulação, estratégia de estimulação e associar com a estratégia do laboratório? Porque muda no laboratório também, a gente pode conseguir mudar no laboratório também de pacientes que têm ou não, por exemplo, endometriose, ou pacientes que têm SOP, idade avançada, má resposta. Então a gente sabe como personalizar isso dentro do laboratório. Poucos laboratórios fazem isso. Os laboratórios têm protocolos engessados. É o famoso toda generalização é burra, né? Toda generalização é burra, exatamente, né? Então, assim, a gente tenta personalizar baseado no nosso conhecimento e na experiência que a gente tem, associado sempre com uma estratégia de estimulação. Então, a primeira coisa que o paciente tem que prestar atenção é quanto de fisiologia esse médico entende. E aí vai de novo, igual a gente falou no podcast passado, a experiência é um farol que ilumina para trás, ou seja, a experiência é fundamental. Porque quanto mais experiente, quanto mais ciclos esse médico teve, mais ele vai entender
não só da fisiologia básica, mas das respostas fisiológicas a esses hormônios. Esse é o diferencial, né? Se for pra você só seguir um único protocolo e ficar fazendo ultrassom, não tem por que ter você Aí lá. você vira um técnico. Exatamente. Essa é a diferença. Aí você vira um técnico. E a mesma coisa que acontece no laboratório. A gente tem técnicos maravilhosos no laboratório. Quando eu vou fazer os treinamentos no laboratório, eu falo, essa daqui tem perfil para técnica e essa pessoa tem perfil para liderança ou para desenvolver tecnologia dentro do laboratório e personalização de tratamento. Bacana. E agora, que a gente falou do estímulo, que a gente prometeu que ia ser um podcast curtinho, os pacientes vão matar a gente. Estimulamos, então a gente já falou que tem medicações orais, tem medicações injetáveis, tem urinário, tem recombinante, que não existe superioridade, que a gente vai individualizar e que esse é o segredo, a personalização para cada paciente. Vamos para o bloqueio. Então a gente já sabe como a gente estimula, como que a gente bloqueia, quais são as possibilidades. Essa é a segunda parte importante, porque se a gente começa a estimular muito o crescimento dos óvulos, o que vai acontecer? Cada folículo vai crescendo, ele começa a produzir um pouquinho de estradiol cada um, e quando o estradiol fica muito alto, e nem precisa ser tão alto, acima de 200, 250 picogramas por mililitro, ele já começa a desencadear o que a gente chama de pico de LH. O pico de LH é aquilo que você nota quando você faz o teste de ovulação na urina. É isso que o teste de ovulação na urina pega, ele pega o pico de LH. Então ele não mostra a ovulação, ele mostra que o LH subiu. E a gente sabe que quando o LH sobe, você vai ovular geralmente 36 horas, de 12 a 36 horas depois, vai que tem o pico de LH. Mais ou menos nesse período ovula. E quando começa isso a acontecer, a gente está estimulando a ovulação e isso acontece, se a gente não bloquear esse hormônio, você pode ovular e perder todos aqueles 10, 15 que a gente está estimulando. Eles têm que ficar lá dentro até a hora que eu for pegar lá na coleta dos óvulos. Eles não podem romper sozinhos. E detalhe, não pode ter relação sexual se ovular. Porque você pode engravidar, pode engravidar dos 10. Pode engravidar de 10 aí. Dos 10. Então, se ovulou espontaneamente, a gente perde os óvulos. E às vezes ovula mesmo usando os bloqueios, porque às vezes escapa, né? Às vezes tem falha, eles não conseguem 100%, embora seja 99,9% de sucesso. Então, como é que a gente pode bloquear a ovulação? Aí tem algumas medidas e uma bem recente que a gente usa há pouco tempo, uns 2 anos para cá, que eu acho que é uma outra micro-revolução na reprodução humana. Quebra um paradigma, né? Quebra um paradigma. Então, existia o que a gente chama de ciclo longo, por exemplo. Ciclo longo, que o nome também já diz. Quem inventa os nomes, eu cansei de falar. Quem inventa os nomes é genial. Por que ele é longo? Porque ele é longo. Né? Chama longo por causa disso. Porque demora mais que o curto. Demora mais que o curto. Por isso que chama longo. Então, ele começa antes até do ciclo menstrual atual. Ele começa alguns dias, uma semana, geralmente antes de você menstruar. Esse é o padrão. Então a gente começa a bloquear os seus hormônios lá atrás. A gente faz um bloqueio hipofisário, hipotálamo hipofisário que a gente fala. A gente bloqueia, então o seu organismo entende que você está na menopausa química. Ele não sabe o que é química, ele sabe que você está em menopausa. E aí ele não tem nada de estradiol. Se não tem estradiol, também não vai ter o LH que faz ovular. Então a gente pode estimular como a gente quiser que você não ovula. Não tem jeito porque você está bloqueado com hormônio. E ele dura muito tempo, que a gente tem que começar a estimular antes até da menstruação. Então ele vai lá, às vezes mais de 20 dias fazendo esse bloqueio. Lá na fase lútea do ciclo anterior. Depois tem um ciclo curto, que muita gente confunde o curto com o ultra curto. O curto, teoricamente, ele começa junto com a menstruação, o bloqueio. E depois tem o ultra curto, que é o mais comum que a gente usa aí com análogo antagonista, né? Que ele só dura 3 ou 4 dias, dependendo de como você faz. Então o longo começa antes do ciclo atual, 7 dias antes, geralmente. O curto, começa junto com a menstruação. E o ultra curto começa quando o folículo já está grandinho, perto de começar a ter perigo de ovular. 14 milímetros, geralmente, é o tamanho que a gente usa para fazer o ultra curto. E aí, quais são os hormônios que a gente usa? No longo, é meio clássico, até por questão de custo, que a gente vai usar o análogo agonista do GNRH. Aí, exatamente detalhes não importa muito, mas é um tipo de hormônio que a gente usa lá. Quando você faz o ciclo curto, pode ser o análogo agonista ou até o antagonista. Só que o antagonista é mais caro, então a gente não usa muito no ciclo curto antagonista. E o ultra curto, não. O ultra curto é praticamente sempre antagonista. Então o ultra curto ele dura 3, 4 dias. É quando o folículo chega ali em 14 milímetros, para mais, ele já tem perigo de romper sozinho, de ovular sozinho. Então a gente faz essa injeção que dura só 24 horas. Todo dia você tem que fazer uma, até o dia de indicar o terceiro medicamento, que é a terceira classe, né, que é o trigger que a gente vai usar para amadurecer os óvulos, porque ele bloqueia. Então o folículo continua crescendo, porque a gente está usando os FSHs lá da vida, os primeiros para estimular. Ele continua crescendo, mas ele não rompe. É essa a ideia de fazer o bloqueio hormonal. Isso é Eu tenho uma pergunta. Vai. Porque hoje em dia a gente faz...
pegando essa fase de estimulação, antigamente a gente esperava a paciente menstruar. Hoje não precisa mais. Explica pra gente, porque você falou, o curto você faz quando a paciente menstrua, mas hoje existe o curto que você faz sem precisar esperar a paciente. E depois explica já o dual trigger, já para dar aquela... Boa. Isso é outra coisa que os conhecimentos médicos vão se somando com o laboratório e aí a gente vai mudando completamente o que a gente fazia, porque a gente era ignorante no fim das contas. É o limite da ciência, né? É, o limite da ciência. A reprodução, como a gente falou, é uma ciência nova. A primeira pessoa que nasceu de um tratamento de fertilização in vitro tem 44 anos. Que foi a Louise Brown, nasceu em 78. Eu acho jovem quem tem 44 anos. É jovem, é super jovem. Depende da referência, né? Mas realmente. Então, se você for olhar diante de outras ciências, a reprodução humana é jovem. E aí o conhecimento ele está mudando, a gente adquire... Dinâmico, a gente adquire coisas, né? Uma das coisas que revolucionou a medicina, e não tem, o quê? Deve ter uns 10 anos que a gente descobriu, são as famosas ondas foliculares, que a gente sabia que existia em bovinos, mas não sabia que na espécie humana era igual. Então, o que é a onda folicular? A gente sabia que existia em todos os mamíferos, mas não sabia que o humano era igual. Mas você já acreditava, Edson? O Edson é veterinário, então eles já sabiam muito antes tempo da gente. Então, o que é onda folicular? São aqueles folículos que estão crescendo. A gente achava que tinha uma onda só, que começava a crescer quando a mulher menstruava. Na verdade, não tem. Tem duas, que até no hiperestímulo a gente via isso, né? Começa a crescer uma, daqui a pouco vem um monte de folículo enorme vindo atrás, depois vem o outro, não para. Porque tem 3 ondas às vezes até. E mulher com SOP costuma ter 3 ondas. Então, vem uma que está crescendo, e é essa que a gente pegava para estimular quando começava a menstruar. Aí vinha a segunda onda, que a gente perdia, porque a gente nem sabia que ela existia. Aí você falava, nossa, viu um monte de óvulo imaturo. Lógico, você pegou da segunda onda. E tem paciente que tem 3, né? E vinha uns lá mais imaturo ainda, vesícula germinativa. A grande maioria das mulheres tem 2 ondas e não uma só. Uma praticamente não tem quem tenha, né? E uma parte tem 3 ondas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa esperar a menstruação acontecer mais para estimular, porque a gente não precisa pegar a primeira onda, a gente pode pegar a segunda ou a terceira, a gente pode pegar em qualquer dia do ciclo. Só que quando a gente pega em qualquer dia do ciclo, já tem um folículo dominante. Por que a gente começava quando menstrua? Porque não tem nenhum dominante. E aquele dominante já está produzindo estrogênio. E ele já está produzindo LH. Então, em tese, isso estragava o tratamento. A gente achava que estragava. E aí, o que a gente faz hoje? A gente pode bloquear a ovulação com progesterona, que era outro conceito que a gente tinha uma ideia totalmente diferente. Nossa, se tiver progesterona alta e você estimular, vai ficar horrível. Vai ficar ruim, a qualidade é péssima. Aí o que mostrou o DuoSteam? O que é DuoSteam? A gente tira a primeira onda, então a gente fala fazer a punção ovariana, cresceu um monte lá. Aí você tem um folículo lá com 20, 18, 17, 16. A gente só punciona os grandes e deixa os pequenininhos lá, não tira no ovário. Aí você para uns 2 dias sem nenhum hormônio e começa a dar mais hormônio de novo. Porque daí eu estou estimulando a segunda onda que eu não tirei na hora que eu fiz a punção dos óvulos. Depois de uns 4, 5 dias, eles cresceram, eles estão prontos de novo. Aí eu faço uma segunda punção. Ao invés de demorar 10 dias, a primeira demorou 10, a segunda demorou 4, 5. E o que a gente viu com o tempo? Que os embriões e os óvulos que vinham dessa segunda onda, eles eram até melhores do que o que vinham da primeira. E isso quebrou um paradigma, porque a gente achava, nossa, mas com progesterona alta os embriões ficaram melhores, os óvulos ficaram melhores. Parece que é isso mesmo, parece que é assim. Então o que aconteceu a partir daí? Antes do Edson falar sobre isso. A gente falou, se progesterona alta é bom, então por que eu vou ficar dando hormônio para bloquear a ovulação injetável? Eu posso fazer que nem a gente faz com pílula, eu vou dar progesterona para bloquear a ovulação, porque anticoncepcional é isso, é progesterona que tem um efeito anticoncepcional. E aí a gente começou a induzir a ovulação em qualquer dia do ciclo, usando progesterona alta, que é mais confortável, porque não tem injeção. Então aquela injeção que tinha que bloquear a ovulação não precisa mais, a gente pode usar progesterona via oral. Lembrando só que nessa estratégia a gente não consegue fazer a transferência a fresco, só a transferência de congelados. Então isso também vai ser uma decisão do seu médico. Exato, aí obrigatoriamente você tem que congelar. Exato. E essa é outra coisa que a tecnologia trouxe. A gente só pode fazer isso tudo porque o congelamento foi resolvido 10 anos atrás. Exato. Se o congelamento fosse ruim, que nem era quando eu comecei a fazer reprodução humana, não dá para fazer isso, porque eu tinha que fazer a fresco, então eu tinha que começar junto com a menstruação. É minha vez? É sua vez. Fala da progesterona, óvulo e embrião. Antigamente, a gente achava que a progesterona estragava o óvulo. Justamente porque... Lembra que o Fernando falou de chave e fechadura, que o hormônio gruda na célula? A gente achava que o óvulo estragava com a alta dose de progesterona. O que a gente sabe é que, na verdade, assim, dependendo no nível de progesterona que está em folículos pré-ovulatórios, isso pode ter um efeito, mas em folículos menores o efeito não é nenhum. Nem receptor. Ou se, exatamente, ou se bobear,
é até melhor. O que a gente indica, geralmente, o que a gente vê acontecer é que embriões, pacientes que são casadas ou têm seu parceiro ou sua parceira, elas geralmente utilizam o ciclo único e respondem bem, está tudo certo. Os pacientes que são más respondedoras, que é a paciente que responde pouco, ela pode se beneficiar do DuoSteam. E pacientes que estão preservando a fertilidade também podem se beneficiar disso. Porque nem sempre uma paciente que, eu quero fazer uma preservação social, por exemplo. Eu quero preservar minha fertilidade, hoje eu tenho 32 anos e eu quero preservar minha fertilidade. Nem sempre ela vai responder com 15 óvulos, que é a mágica, né? Que é o número mágico, com 15 metáfase 2, que é o óvulo que está pronto para receber o espermatozoide, nem sempre ela vai responder dessa forma. Então o DuoSteam pode ser uma alternativa interessante. Para as pacientes mais respondedoras nem se fala, né, Fernando? Então, e para as pacientes de oncológicas... Exato, que eu acho que é a maior aplicabilidade, né? Porque o DuoSteam, na verdade, ele tem um benefício bem claro, que é a questão de tempo. Para aquela paciente que não vai ter tempo de um novo estímulo, ele é essencial. E custo também, se a gente for colocar na ponta do lápis. Não é um custo tão mais baixo, porque ela vai usar um pouco menos de hormônio. Você vai usar na primeira estimulação, você vai usar 10, 12 dias. Na segunda, você vai usar 5, então você economiza um pouco. Você vai gastar metade do que você gastaria de hormônio. Fica um pouco mais barato. Isso. Mas tem aquela coisa de indicação. O DuoSteam só serve quando tem 2 ondas ou claras, mais. né? Se a pessoa só tiver uma onda, não tem sentido. Por isso depende muito do médico que está... do médico que você está se tratando e da avaliação que ele vai fazer. Exato. Isso é fundamental. Mais uma vez, personalizar, né? Personalizar. Exatamente. O que muda dentro do laboratório? O laboratório, ele, dentro dos protocolos onde a gente atende uma paciente que vai fazer estimulação do DuoSteam ou vai fazer uma estimulação normal, o protocolo é o mesmo. A diferença é que a gente sabe que daqui uma semana ela está lá de novo. Vai funcionar de novo. Né? Então, e você vê a diferença nos óvulos da segunda coleta ou só nos embriões? Como é que o que a gente vê a diferença é na maturidade dos óvulos. A gente tem uma quantidade maior de maduros no primeiro, porque justamente existe uma diferença técnica. Você não funciona tudo, você funciona só os grandes. Então você vai ter... A gente espera mais ou menos, em captações normais, onde não tem DuoSteam, a gente espera em torno de 80% de óvulos maduros. 20% são óvulos em VG, que a gente chama que é óvulo imaturo. No DuoSteam, a gente tem quase 100% de óvulos maduros. Porque você deixou os pequenos. Só peguei os grandes, eles são maduros, lógico. Então, isso é uma questão técnica, não influencia no resultado. Portanto, o DuoSteam, para quem está dentro do laboratório, não faz diferença em termos de qualidade de óvulo olhando a morfologia. O que a gente vê é que, muitas vezes, e aí já tem alguns trabalhos que mostram que a segunda onda você tem um desenvolvimento melhor até blastocisto. Entretanto, mais estudos devem ser feitos. Por quê? Porque assim, muito novo, faz pouco tempo que a gente faz isso. Exatamente. Isso começou faz, sei lá, 5 anos. 5 anos para cá. 5, 6 anos. Então, assim, não tem uma resposta para falar assim, é melhor. É a mesma coisa quando a gente vai falar de cultivo em conjunto e cultivo separado. Né? A gente pode falar isso um dia só de aspectos laboratoriais, mas o que a gente observa dentro do laboratório é que tende a ser melhor. Agora, a gente não sabe se tende a ser melhor porque uma paciente que ela fez o DuoSteam, ela talvez, o potencial dessa paciente que respondeu melhor ali no começo, ela é melhor no segunda onda, e aí ela acaba tendo melhor resultado, ou porque realmente a técnica em si. Essa técnica é uma técnica que beneficia o laboratório também. Eu acho que tem que ficar a mensagem de que é uma estratégia possível, que existem as suas indicações, assim como o random start, que a gente fala, né, que é começar em qualquer fase do ciclo, assim como o uso da progesterona. Essa é a importância de você estar com um profissional da sua confiança, que vai individualizar aí o seu caso e pensar na melhor estratégia, né? Exatamente. E vamos falar do terceiro, então? Vamos finalizar com o trigger. Resumindo, para poder todo mundo recapitular. A gente falou dos que estimulam a ovulação, que tem o FSH, urinário recombinante, o LH urinário recombinante, associado com o FSH. Daí a gente falou dos hormônios que bloqueiam a ovulação, que tem o análogo agonista do GnRH, o análogo antagonista do GnRH e a progesterona via oral. E aí tem lá longo, curto e ultracurto. E agora vamos falar dos que amadurecem o óvulo.
Porque o óvulo, quando ele chega lá, o folículo está grande. Como é que a gente sabe que o óvulo está maduro? Tem medidas indiretas. Uma das medidas indiretas é a dosagem de hormônio. Mas ela não é tão boa, porque você tem um monte de folículo. Então, isso pode estragar a sua avaliação. A outra medida, a outra maneira de avaliar se o folículo está maduro, se o óvulo está maduro lá dentro, é a medida do folículo. Então, a gente considera que, quando o folículo atinge 18 milímetros, ele começa a ter quase 100% de certeza que está maduro. E a gente tem uma margem para mais. Então, a gente pode chegar até 22, 23. Não é muito bom passar disso, que é que nem fruta. Sempre falo isso para os pacientes. Tem a hora certa de tirar. Tem que estar maduro. Se você tirar antes, está verde. Se você tira depois, está podre. Então, a gente tem que achar um momento que a maioria está maduro. E esse momento é entre 18 e 22. A maioria dos serviços usa essas medidas. Milímetros, né? Cada folículo tem essa medida em milímetros, de 18 a 22 milímetros. Então, quando chega nesse tamanho, ainda não terminou de amadurecer, porque tem uma série de eventos metabólicos e hormonais que o organismo tem que fazer para amadurecer o óvulo. E uma delas é o LH subir. Mas aí vem o paradoxo. Mas você não está dando um hormônio para inibir o LH, que é aquele segunda classe que bloqueia a ovulação? Então o óvulo não amadurece. Se eu for lá funcionar e eu não der nada para amadurecer, ele está inibido. E não é só isso, ele está grudado na parede do óvulo. E ele não terminou de fazer a segunda divisão meiótica, que a gente chama. Ele fica estacionado numa fase que ele não divide para virar um óvulo em metáfase 2. Que aí vocês vão lembrar lá da 8ª série ou da 9ª série agora, né? O óvulo maduro. O óvulo maduro, vai para dizer bem mais fácil. Imagina um advogado ouvindo metáfase 2. Engenheiro ouvindo metáfase 2. Não vai entender nada. Sou arquiteto, pô, metáfase 2. Lá, que metáfase quero 2. saber Então, para que serve esse último medicamento? Para fazer ele terminar de dividir o óvulo, para ele ficar um óvulo maduro, para ele desgrudar da parede do folículo, porque a hora que eu for puncionar, ele tem que estar boiando lá no meio do líquido. Aí minha agulha vai conseguir aspirar, eu pego ele. Se ele não descolar, eu vou puncionar, não vem nenhum óvulo. Vai aparecer lá que veio o folículo vazio. Não estava vazio, é que ele não estava descolado. Ele não descolou porque o hormônio não fez efeito ou você não usou o hormônio. E aí tem basicamente 2 hormônios que a gente usa. Na verdade, poderiam ser 3, mas o outro é inviável. O que seria o ideal fazer? Usar LH mesmo, né? Não é o LH que a gente quer? Então eu podia usar LH. Só que a dose de LH que eu tinha que usar, eu tinha que dar 1 litro de LH. Pega uma seringona de 1 litro Fica assim. tomando em bomba. Dá um bombo de LH na paciente. Não dá, nem dá por questão técnica, nem por custo, né? Ficaria muito caro. Então o que a gente fez? A gente descobriu que tem um hormônio que ele é, analogamente, a molécula dele é muito parecida com o LH. Só que ele é 400 vezes mais potente, que é quem? O HCG, o famoso hormônio da gravidez. A molécula dele é tão parecida com o LH que ele tem o mesmo efeito, só que ele é mais potente. Então eu preciso de uma dose muito menor de HCG para ter o mesmo efeito que é fazer ovular. E só que a gente sabe que ele ovula depois de 36 horas que eu apliquei. E aí tá aquela coisa do horário que a gente fica estressado, né? Com o horário do medicamento no finalzinho. Porque se eu der o hormônio agora 5 da tarde, 4 da manhã, hoje, vamos dizer que hoje é uma sexta, eu dei 5 da tarde. 4 da manhã no domingo a pessoa ovulou. Então, 35, 36 horas depois ela vai ovular. E aí que horas que eu tenho que fazer a coleta dos óvulos? 35 horas antes, porque daí eu tenho 1 hora ainda até ele ovular. De folga. De folga, né? Porque se atrasar um pouquinho, demorou ali para arrumar a sala, anestesia e tal, limpar tudo para fazer, eu tenho 1 hora de folga, dá tempo. Então a gente fez esse hormônio, 35 horas, no máximo 36 depois eu tenho que fazer a coleta dos óvulos. E eu tenho 2 hormônios HCGs que a gente pode usar. O urinário ou o recombinante, que aí a gente já falou disso, é muito parecido a ideia com os FSHs, né? Tem melhor ou pior? Também não, mesma coisa. Não tem melhor nem pior, tem indicações. E aí, com relação aos 35 horas, é importante dizer uma coisa. O laboratório ele se prepara para fazer a injeção do espermatozoide no óvulo, ou a fertilização in vitro clássica. Muito poucos laboratórios no Brasil fazem fertilização in vitro clássica. Os que fazem eu cumprimento eles porque é um processo que ele é mais natural. Mas a gente tem que injetar o óvulo, que a gente fala, a gente tem que botar o espermatozoide dentro do óvulo até 39 horas após o HCG. Né? Então, é muito importante a gente saber o horário que foi dado o HCG para o paciente. Por quê? Porque muitos embriologistas e muitos laboratórios, eles se baseiam no horário da captação. E quando você atrasa a captação, muitas vezes eles esperam em média 3 a 4 horas. Que daria 39, né? Se fosse no horário certo. Se fosse no horário certo, ele acaba injetando com 39,5, 40 horas. Isso pode impactar no resultado? Isso impacta no resultado. Não só impacta, pode impactar na taxa de fertilização, mas ele pode impactar também, além da taxa de fertilização, ou seja, você vai ter uma fertilização um pouco mais baixa, mas pode impactar no desenvolvimento do embrião.
E aí aquele embrião que ele cresce mais arrastado, cresce mais... Ele vai ter blastocisto lá para o 6º dia, vai ter atrasadinho. Ou ele tem mais fragmento, ele é uma qualidade um pouco menor. E isso impacta na tua taxa de gestação. Então, assim, para todos os laboratórios, se tiver algum laboratório ouvindo a gente, saibam o horário do HCG, pergunte o horário do HCG para a enfermeira. Por quê? Porque com o horário do HCG você vai ser muito mais preciso na hora de injetar o óvulo. Então, se funcionou com 36 horas... Você tem no máximo 3 horas. No máximo 3 horas. É isso que os laboratórios e os embriologistas precisam entender. É no máximo 4 horas quando funciona com 35 horas. Então, geralmente, e aí, várias clínicas que a gente dá consultoria, vários laboratórios que a gente já visitou, eles prestam mais atenção no horário da captação e acabam passando. Quando eles descobrem que é o horário do HCG... E ainda acha estranho, a gente fala, não, com 2 horas você já pode injetar, porque o horário do HCG já está 37, 38 horas. Pode injetar. E aí começa a ter um resultado melhor só por conta de uma mudança de horário de injeção de espermatozoide. E tem mais um ainda que faz ovular, que a gente falou no episódio anterior, que é para evitar o hiperestímulo, mas a gente usa também para vários outros casos. Eu, por exemplo, uso em todos os casos, eu não gosto de usar HCG+, que é o análogo agonista do GNRH. Que aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o seu organismo soltar todo o estoque de LH que você tem. Então, é o seu hormônio natural, o seu LH natural, que vai fazer amadurecer os óvulos. E ele tem algumas vantagens, entre elas é praticamente impedir o hiperestímulo. E tem a desvantagem que você tem que congelar os embriões, porque o útero não fica tão bom para receber embrião a fresco quando você usa análogo. Então, a gente pode usar o LH endógeno, quando a gente usa o análogo do GNRH, o LH em hormônio mesmo, a gente aplicar ele não vale a pena, porque é muito caro, seria uma quantidade muito alta. E os HCGs, urinário ou recombinante. Então, são esses que a gente usa para fazer a maturação final dos óvulos e aí encerra. Além dessas 3 classes, tem várias outras que a gente pode colocar. GH, testosterona, tem um monte de coisa, né? Aí tem regimes, né? Step up, que você sobe a dose, step down, que você diminui a dose, tem coasting, que você suspende, tem um monte de modelos de estímulo, mas todos eles são baseados nesses 3 perfis de medicação. A base do tratamento está nisso, né? A base está nisso. E aí nisso. a gente tem um monte de adjuvâncias que vão ter as suas indicações. Acho que a gente cobriu tudo, falamos de todas as medicações, com vários detalhes técnicos, que no fim a gente sabe que vocês gostam. Falamos da estimulação, do bloqueio e do trigger. E principalmente fazendo um link com essa questão do trigger, não percam um episódio de complicações, que a gente fala bastante da escolha dessa medicação e como que isso influencia aí nos nossos resultados e nas taxas de complicações. Certo, pessoal? Certíssimo. Finalizamos mais um episódio? Isso aí. Graças a Deus. Deus abençoe e volte sempre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, angústia, desespero, mandem pra gente aí no nosso Instagram, mesmo no YouTube, @Café in Vitro em todas as redes sociais. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. tchau e até a próxima. Valeu.